tupinabarana é um dos verdadeiros sinônimos de diversidade cultural, não só para a população parintinense, mas também para aqueles que a visitam. Um dos seus grandes tesouros são os patrimônios históricos e culturais presentes na cidade de Parintins, que guardam memórias, tradições e identidade do povo local. A ilha se destaca pelas manifestações artísticas, pelo famoso Festival Folclórico de Parintins, pelas festas religiosas, pelos saberes populares e pela riqueza natural que cerca toda a região. Cada espaço, praça, igreja e comunidade carrega um pedaço da história, tornando a ilha um lugar de encontro entre fé, arte, tradição e natureza. Na véspera do Festival Folclórico de Parintins, a ilha se transforma em um grande palco a céu aberto. Mais do que um espetáculo dentro do bombódromo, a cidade inteira respira arte, cor e cultura. Neste ano, aconteceu a 4ª edição do projeto Parintins Galeria Cidade Aberta, uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vamos apresentar um pouco sobre um dos patrimônios culturais de Parintins, os murais urbanos. Essas obras de arte espalhadas pela cidade não só embelezam os espaços públicos, mas também retratam a identidade e a história e a diversidade cultural de Parintins. De artes visuais, Josinado Matas, onde ele vai falar sobre aquele relevo em frente ao bombódromo. Professor, o senhor poderia contar um pouquinho da sua história? Sim, eu sou artista visual, né, há 38 anos. E assim, a minha participação no relevo, nos murais, né, de relevo que existe na frente do bombódromo, eu faço parte na realidade da associação, mas naquele período eu fazia parte da diretoria da associação, quando foi aprovado o projeto, né? Foi um projeto que foi pela Associação das Artistas Plásticas de Parintins, a APP, e eu fazia parte, mas a princípio eu não comecei a trabalhar, né? Aí como depois que começaram, todos os artistas fizeram suas equipes, começaram a trabalhar, sobrou 2 espaços, né? E onde foi que eu pedi para fazer, né? Para também trabalhar nesses 2 espaços, né? Por que eu não estava trabalhando? Porque naquele período eu não conhecia e não fazia parte da minha prática artística, né? Trabalhar com cimento. E foi que eu conheci uma outra pessoa, um jovem artista também, Matheus Pereira, vi algum trabalho dele na frente da casa dele e fez o convite para ele participar, fazer parte da minha equipe, né? No caso, nós trabalhássemos juntos e aprendêssemos juntos também esse processo do relevo em cimento. Então, professor, de onde surgiu a ideia de construir um mural urbano em frente ao bombódromo? Aqui em Parintins, né, nós tínhamos um artista que se destacava, né? Que é o Jair Mendes, né? Jair Mendes já tinha feito alguns trabalhos no Baza, né? E outros locais também da cidade. E naquela época, né, com a inauguração do bombódromo, né, nós vimos a possibilidade de ser feito, trabalhados ali painéis de cimento, onde foi que a Associação dos Artistas Plásticos, né, reuniões, foram feitos projetos, né, foi feito um projeto apresentado para a Secretaria de Cultura do Estado e foi aprovado. Então depois disso foram feitas equipes, né, das 2 artistas que participavam da associação, né. Naquela época nós tínhamos bastante artistas que trabalhavam também no Boi, né, que também faziam parte da associação, artistas iniciantes, assim como eu, né, e artistas já conhecidos. E o próprio Jair Mendes também foi convidado, né, para confeccionar um dos murais, né, da quantidade dos murais que nós temos, ele foi convidado para confeccionar um desses murais. Qual desses artistas plásticos participaram nessa produção, além de Jair Mendes? Nós temos o Renilson Tavares, né, nós, como se trata de um lado caprichoso, de um lado garantido, né? Então tem muitos artistas que fizeram 1 ou 2 murais num lado, 1 ou 2 murais no outro, né? Nós temos o Trindade, nós temos o Rob Barbosa,
Gilson Silva, nós temos artistas participantes, o Afonso Filho, Renilson Tavares, Glaucivan, Alglis Ferreira, deixa eu ver se eu me lembro mais um. No caso, a minha equipe, né, Josinaldo e Matheus, e mais alguns, 2 ou 3 artistas além desses. Então, professor, para o senhor, qual é o significado deste mural? O significado desse mural, eu digo que pra gente, como artista, foi um legado pra gente, no caso, né? Porque eu, quando comecei nesse mural, eu confesso que eu não sabia nada das técnicas, né? Das técnicas para se fazer um mural em si mesmo. Isso aí, né, quando terminou, já dominando essas técnicas, e pude fazer vários trabalhos aqui em Parintins, né? Vários trabalhos em Parintins, até mesmo fora. Muitos amigos também levaram isso para outros locais, para outras cidades aqui do Amazonas. Então, foi um legado para a gente, né? Foi uma valorização, foi uma oportunidade que foi dada para a Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. Além de tudo, nós deixarmos, né? Eu acredito que foi a primeira vez que o artista se apresentou mesmo para a comunidade. Porque antes, né, e durante a realização do festival, o artista fica de uma certa forma escondido, embaixo das alegorias, fazendo os movimentos, fazendo as alegorias, ou então em galpão, em QG. E essa foi uma quebra disso. O artista ele passou não para dentro das alegorias, não para dentro ali do Bumbódromo, mas para fora, de uma forma externa, mostrar o seu trabalho, o seu potencial para a comunidade, principalmente também para os visitantes, né? Então tá, muito obrigada, professor, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar sempre falando um pouco da arte. Eu acho que tudo isso faz parte do nosso crescimento, faz parte desse engrandecimento e principalmente cada vez mais enraizando, né, a cultura parintinense, né, a cultura de uma forma, de modo geral, né, de música, de lendas, de contos, porque tudo isso também está nesses murais. Então é isso que a gente procura dialogar, procura mostrar para a comunidade parintinense e valorizando cada vez mais a nossa cultura. Olá pessoal, estou aqui com o professor Dermisson Salgado, onde ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sua arte e falar um pouco sobre a sua história. Eu sou o professor e artista visual Dermisson Salgado, eu tenho 33 anos de idade, sou formado em artes visuais pela UFAM, tenho pós-graduação em arte e educação. E eu começo a minha trajetória artística, eu acho que na faixa de uns 12 anos de idade. Eu não sou parintinense, eu sou de Porto Trombetas, um pequeno município do estado do Pará. E com 9 anos de idade, meu pai ele teve o interesse de se mudar aqui para a cidade de Parintins. E minha mãe, para tirar eu e meus irmãos da ociosidade, ela nos matriculou na Escolinha de Arte do Boi Caprichoso. Lá tem várias oficinas, né? Aí eu participei a primeira oficina foi artesanato, depois eu fiz serigrafia, fiz desenho, e um curso que eu também me encontrei foi escultura em madeira. Fui aluno por volta de 5 anos, depois eu acabei me tornando instrutor, professor de escultura em madeira e desenho. Depois eu tenho um período ainda que eu fiz um curso que eu não gostei muito. Sou formado em tecnologia de gestão de turismo pela UEA, mas assim, odiei. Fui fazer o que eu queria, que eu gostava realmente, foi o curso de artes pela UFAM. Dentro desse processo da UFAM, eu tive a possibilidade de estagiar aqui no liceu, e fui aluno, fui estagiário e hoje estou como professor aqui no liceu. Já tem 4 anos que eu dou aula aqui no liceu. Assim, qual o significado do mural para você e para quem faz parte do processo de produção e para a comunidade local? Assim, eu poderia responder vários tipos de respostas assim, mas para mim, o que significa para mim todos os murais, assim, basicamente ele me mantém vivo. Assim, eu
sou professor aqui no liceu, mas assim, ultimamente eu tenho menos possibilidade de estar pintando. Então é o único período do ano que de fato eu estou pintando, que são esses um mês de pintura de mural, assim. Eu sei que para a sociedade representa muita coisa, assim, dar uma cara nova para a cidade, dar vida para a cidade. Às vezes a pessoa pode estar num dia triste, ruim, ele pode ver aquela pintura, pode dar um ânimo, pode se inspirar também, né? Assim como eu posso ter a possibilidade de trabalhar juntamente com meus amigos dentro desse projeto. Mas para mim assim, o que me mantém vivo é essa semente que foi plantada em mim da arte, né? E hoje eu posso estar usufruindo de todo esse processo. Obrigada, professor. Essa foi a nossa entrevista com o professor Dermisson Salgado. E eu queria só agradecer somente o seu tempo que você disponibilizou pra gente. Oi, gente, estamos aqui com o professor Pito Silva, que vai falar um pouco da sua obra aqui atrás do Bombódromo. E aí vai começar um pouco contando sobre a sua história também. Pode começar. Olá, meu nome é Glebson Oliveira da Silva, né, como nosso colega mencionou aqui. Meu nome artístico é Pito Silva, eu sou natural de Parintins, né, e venho de uma família de artistas, né, das mais diversas linguagens. Né. Dentro da minha família tem dançarinos, tem escultores, tem desenhistas, tem pintores, então eu venho desse berço artístico assim, desde da minha infância. E o meu contato com as artes, né, ele é diretamente, né, com a pintura, né, então eu busco beber em muitas fontes assim dentro desse universo da arte pictórica, né, que é a pintura, mas também desenvolvo paralelo às artes cênicas, né, mais precisamente as danças urbanas, que são as danças da cultura hip hop. Ai, que legal. Quais tipos de materiais e técnicas utilizadas na produção do mural, professor? Bem, eu, como mencionei a princípio, eu sou artista visual que atua principalmente no campo da pintura, né, e viajo dentro desse universo. E depois de estudar, né, muitas técnicas, estudar muitos estilos, estudar muitos artistas, me deixei influenciar por muitos deles. Né? Então, em busca sempre de estar aprendendo, né, não me resumia a uma técnica só. Né? Então, bebendo na fonte de muitos artistas e muitos estilos e técnicas, eu não substituí, né, os aprendizados que eu fui adquirindo no decorrer dessa caminhada, mas eu fui agregando. Então, todas essas técnicas e estilos que eu ia aprendendo, eu ia agregando. Então, hoje, as minhas obras, elas se caracterizam por uma ampla variação de estilos e técnicas, né, em uma composição só. Então, quando eu faço apenas uma obra, é possível ver várias técnicas, né, dentre elas a espátula, né, na técnica do empasto, a aerografia, spray, né, pincel, rolo, técnicas tradicionais e também agregadas técnicas contemporâneas. Então, isso são as características das minhas obras atuais. E aí, quando eu trago isso ainda para a tela, né, eu me desafio a levar isso para os meus murais também. Então, nos meus murais é uma pintura de ampla escala, né, mas eu trago essas mesmas técnicas e utilizo nos murais. Então, ela acaba se tornando uma técnica mista. E quais foram as formas, as linhas de estilos artísticos que foram usados para a pintura? Bem, isso é muito legal porque como eu sou artista parintinense e eu não tive a oportunidade, né, de estudar com o mestre irmão Miguel de Pascale, né, que foi quem plantou a semente da pintura aqui em Parintins e depois se estendeu para as outras artes. Mas eu tive a oportunidade de estudar com os que foram alunos deles que hoje se tornaram mestres, né? Inclusive um deles é o Lenilson Sampaio Bentes, que é meu cunhado, foi meu primeiro professor, na sequência de Josinaldo Matos. Então, quando o irmão Miguel traz aqui para Parintins, ele traz uma técnica realista, né, que é a técnica do período renascentista, né, que é a técnica do Renascimento, por ser um missionário vindo ali da Itália, trouxe essa técnica para Parintins, sendo que nessa técnica se utilizava para pintar imagens como temas mitológicos, né,
E aqui não, ele sofreu algumas influências da nossa Amazônia, né? Essas mesmas técnicas foi para pintar a nossa Amazônia, isso repercutiu muito, né, esse estilo de pintura em Parintins. E chegou até mim, então, por ser parintinense, entender, né, que essa técnica, ela revolucionou a arte aqui em Parintins, é uma identidade aqui de Parintins, foi trazida com muito carinho pelo mestre, é uma forma de honrar também esses ensinamentos. Eu trago sempre na minha pintura técnica do realismo, da pintura realista, né, como tema principal, né? Então sempre vou trazer, né, com os elementos principais o realismo, né, e depois eu vou desdobrando, complementando ali com outras técnicas, né, desconstruindo ali com a técnica do empaste, como eu falei, usando ali também um pouquinho do spray, usando ali um pouquinho do pincel, e aí formando uma composição só, dando esse destaque aí pro realismo. Qual é a função deste mural urbano para Parintins? Bem, Parintins a gente sabe que muita gente conhece como a terra dos artistas, né? E aí muita gente vinha em Parintins e não encontrava arte, né? A gente não tinha, né? A gente tem ainda mais muito inicial projetos que prevê galerias, né? E são muitos artistas, né? Muito difícil contemplar todo mundo, ter galeria para que todo mundo possa estar expondo o seu trabalho, ter eventos, né, desse tipo que possa proporcionar, né, exposições contínuas assim, para toda essa demanda de artista que tem em Parintins. E o projeto ele vem com esse intuito de por que não fazer uma galeria a céu aberto, né? Usar a cidade de Parintins e fazer dela uma galeria, para que não só para que os visitantes, né, que cheguem aqui na nossa cidade, mas também as pessoas que moram aqui possam ter esse contato e de alguma forma ter esse acesso à arte. Aqueles que buscam somente contemplar, né, aqueles que buscam até mesmo estudar, né, a arte, discutir a arte, assim como vocês estão fazendo agora, né? Então foi justamente com esse objetivo, né, de honrar todo aquele talento que o artista parintinense tem aqui no campo da pintura e fazer de Parintins uma galeria a céu aberto. Eu me lembro também que no tempo que inaugurou essa arte aqui atrás do liceu, teve um impacto muito significativo aqui para os parintinenses, que a gente viu algo extraordinário, né? Então, qual é esse significado do mural para você e para quem fez parte desse processo também, e para a gente mesmo da comunidade, né, de Parintins, que foi algo muito lindo de se ver? Sim, isso foi muito marcante, né? Principalmente para mim, porque foi como se fosse um termômetro, assim, né? A gente já trabalhava com pintura há bastante tempo, mas esse mural ele foi o meu primeiro, né? O meu primeiro mural com uma larga escala, né? Que era um mural grande, né? Ele é grande, esse mural, ele tem 7 metros por 9, né? Claro, da fachada ele tem 28 por 26, é muito maior, mas esse foi o primeiro. O projeto Parintins Galeria Cidade Aberta visa transformar a cidade de Parintins em uma grande galeria a céu aberto, através da criação e manutenção de murais. O projeto já realizou sua 4ª edição e tem como principal objetivo manter os murais existentes e adicionar novos murais a cada ano. Para garantir a durabilidade e preservação das obras, a organização do projeto adota um processo cuidadoso. A cidade de Parintins, por seu clima quente e chuvoso, pode afetar a qualidade das pinturas. Por isso, os murais são pintados com tintas de alta qualidade, como tintas automotivas para resistir ao sol e à chuva. Além disso, uma resina acrílica é aplicada sobre os murais para aumentar sua durabilidade. Anualmente, os murais já pintados são revitalizados, garantindo que se mantenham em boas condições e que o projeto consiga expandir suas obras. Antes de cada pintura, o projeto passa por um processo jurídico para obter autorização dos proprietários dos muros. Após a aprovação da proposta artística, um termo de compromisso é assinado, onde o proprietário se responsabiliza por não apagar a pintura. No entanto, imprevistos podem ocorrer, como no caso de um mural que foi danificado durante uma obra de esgoto e outro que foi repintado após uma mudança de gestão escolar. Nesses casos, a organização do projeto trabalha em parceria com a gestão local para repintar os murais e preservar o trabalho. Os murais urbanos de Parintins mostram que a arte não é apenas uma estética, mas também identidade, memória e resistência. Cada traço, cada cor traduzem a força que mantém vivo as raízes de um povo que se reinventa a cada dia. Assim, quando caminhamos pelas ruas de Parintins, percebemos que não estamos apenas diante de paredes pintadas, mas de histórias que falam, que emocionam e que conectam as gerações.